Eu nunca fui muito fã de atividades ao ar livre, mas no verão, após o meu segundo ano na faculdade, um dos meus colegas de quarto me convenceu a fazer um acampamento de 2 dias com ele. Seria apenas durante o final de semana, e eu não estava com nada planejado, então eu achei que poderia ser legal e concordei. Para preservar a identidade dele, eu vou chamá-lo de Lucas. Lucas era viciado em acampar, e ele tinha vários equipamentos de acampamento na parte de trás do seu carro. Ele não gostava de acampar em lugares já reservados para acampamento. Ele preferia encontrar os seus próprios locais para acampar. Ele dizia que isso tornava a experiência mais divertida. Nós dirigimos até a entrada da floresta e então percorremos uma estrada de terra até encontrarmos uma clareira entre as árvores com espaço suficiente para o carro passar. Depois, dirigimos fora da estrada entre as árvores até ele achar um bom local. Nós montamos uma fogueira, colocamos umas cadeiras e montamos a barraca onde passaríamos a noite. Já eram cerca de 7 horas da tarde e o sol estava começando a se pôr. Lucas foi até o carro e pegou um pacote de salsichas para assarmos na fogueira. Eu sei, é uma comida bem tradicional de acampamento, mas era uma refeição fácil e o Lucas queria me proporcionar uma experiência típica de acampamento, já que era a minha primeira vez. Enquanto estávamos assando as salsichas, nós ouvimos um grito feminino extremamente alto, que parecia estar vindo de uma distância de uns 300 metros, ecoando pelas árvores. Eu me levantei e vi o Lucas virar a cabeça na direção dos gritos. Inicialmente, nós não conseguíamos entender nenhuma palavra, mas eventualmente nós conseguimos identificar a palavra socorro, um grito de por favor e a palavra não, e cada um desses gritos parecia ser mais desesperado que o outro. De repente, nós ouvimos o grito mais alto e aterrorizante de todos, e ele foi abruptamente interrompido. O Lucas olhou na minha direção, com um rosto de puro terror. Até onde a gente sabia, a estrutura humana mais próxima de onde a gente estava era a estrada, e até mesmo a estrada estava bem longe. Em teoria, não era para ter nenhuma pessoa ali por perto. Nós nem queríamos saber o que tinha acontecido. Independentemente de qualquer coisa, nós sabíamos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Nós começamos a jogar freneticamente todas as coisas para dentro do carro. Sem desmontar a barraca, nós enfiamos ela dentro do carro e fechamos a porta. Eu tentei ligar para a polícia enquanto dirigíamos de volta para a estrada. Praticamente não havia sinal ali, mas de alguma forma eu consegui contato com as autoridades. Eu fiz o meu melhor para explicar o que a gente tinha ouvido, e a polícia disse que enviaria uma viatura o mais rápido possível. O caminho de volta para a estrada demorou o dobro do tempo do caminho de ida, porque estava de noite e não conseguíamos ver quase nada. Finalmente, nós avistamos o asfalto e paramos o carro por alguns segundos. Nós não sabíamos se a gente deveria esperar pela polícia ou não. E foi nesse momento que nós avistamos uma figura humana saindo das árvores bem na nossa frente. Ela estava vestindo uma calça jeans e um casaco de moletom completamente preto, e o capuz estava cobrindo seu rosto. O homem estava arrastando alguma coisa que estava enrolada em algum tipo de lençol ou algum tipo de saco. A cabeça do homem estava baixa, olhando para o chão enquanto ele arrastava aquela coisa. Ele olhou diretamente na nossa direção, e foi nesse momento que as luzes vermelhas e azuis da polícia se revelaram na estrada. O homem virou a cabeça e começou a correr de volta para a floresta, largando o saco que ele estava arrastando. A polícia viu aquela cena e começou a perseguir o homem. De acordo com a polícia, o saco que ele estava arrastando continha os restos mortais de uma mulher de 34 anos. Nós não sabemos se ele foi capturado. Eu tenho 24 anos
E meu tio me pediu recentemente para cuidar do seu cachorro enquanto ele estaria fora da cidade. Meu tio mora em uma casa remota perto de uma floresta, e ele tem um husky siberiano chamado Oscar. Quase que imediatamente, eu respondi a mensagem dele dizendo: "Claro, será um prazer." Eu nunca tinha cuidado do cachorro dele antes, mas eu sabia que o Oscar era bem treinado e eu basicamente só teria que dar comida e levar ele para passear de vez em quando. Além disso, meu tio mora praticamente em uma cabana no meio da floresta, como eu mencionei antes, e é um lugar realmente remoto, com o vizinho mais próximo a quilômetros de distância. Considerando o quão estressante o meu trabalho estava sendo ultimamente, eu estava realmente ansioso para passar alguns dias tranquilos na cabana do meu tio. Eu decidi que essa era a oportunidade perfeita para convidar a minha namorada para ficar comigo. Ela aceitou e foi comigo de carro até a cabana. Os primeiros dias foram completamente normais, a não ser pelo fato de que estava nevando quase o tempo inteiro. Os dias se passaram e estávamos na última noite antes do meu tio voltar para a cidade, e minha namorada e eu estávamos assistindo um filme com o Oscar na sala de estar. Após o término do filme, era mais ou menos 1 da manhã, e nós decidimos que era hora de dormir. Quando estávamos andando até o quarto, eu notei que o vento e a nevasca lá fora haviam se intensificado, mas apesar disso, nós estávamos cansados demais e adormecemos rapidamente depois de deitar na cama. O meu sono costuma ser muito pesado, e eu fiquei completamente desmaiado por mais ou menos 2 horas. De repente, eu fui acordado pela minha namorada me sacudindo. O relógio digital no quarto marcava 3h20 da manhã, e ainda estava totalmente escuro lá fora. Eu estava muito sonolento, mas eu eventualmente despertei. E então a minha namorada disse com uma voz de preocupação que ela tinha ouvido alguma coisa lá fora e que eu deveria dar uma olhada. Ainda meio sonolento, eu respondi que eu daria uma olhada. Enquanto eu me levantava, eu dei uma olhada no Oscar, que deveria estar dormindo nesse momento, mas ele estava encolhido no armário, com os olhos arregalados. Apesar de ser um cachorro grande, ele normalmente não gosta de investigar ou enfrentar barulhos estranhos, então o fato dele estar acordado já me deixou um pouco nervoso. Eu coloquei roupas de frio, peguei um rifle de caça, peguei uma lanterna e fui até a porta da frente. Eu saí de casa e liguei a lanterna, mas assim que eu fiz isso, imediatamente eu pude ver pegadas na neve. O meu coração disparou assim que eu vi aquelas pegadas. Eu sabia que as pegadas não eram minhas. Era impossível, eu tinha acabado de sair. Eu fiquei ali, em completa descrença, por cerca de 1 minuto. Nós estávamos no meio de uma floresta desolada no meio da noite, e estava nevando muito forte. Obviamente, nenhuma pessoa normal estaria andando nessa floresta às 3 horas da manhã. Eu pensei que o meu tio gostaria que eu investigasse, então eu estava determinado a descobrir quem era aquela pessoa. E além disso, se fosse alguém com mais intenções, eu sou um cara de 1,96 m armado com um rifle, e então eu decidi que eu deveria seguir as pegadas. Eu segui as pegadas e rapidamente percebi que elas vinham diretamente da floresta. As pegadas faziam um círculo ao redor da cabana e voltavam na mesma direção de onde elas tinham vindo. Eu fiquei mais ou menos uns 3 minutos seguindo as pegadas dentro da floresta, quando de repente, para o meu completo terror, uma silhueta negra foi revelada pela minha lanterna na distância. Eu parei onde eu estava, tentando compreender o que eu estava vendo. Era um homem enorme, e ele estava parado ali, segurando um saco preto muito grande no seu ombro. Ele estava de costas para mim, então eu não conseguia ver o rosto dele. Ele literalmente não teve nenhuma reação quando eu apontei a lanterna para ele. Eu tentei reunir coragem para gritar com ele, mas eu simplesmente não consegui. Afinal, toda aquela situação parecia um verdadeiro pesadelo. Com a minha adrenalina subindo, eu fiz a única coisa que eu consegui. Eu virei as costas e corri de volta para a cabana.
Durante todo o caminho de volta, eu juro que eu conseguia escutar passos atrás de mim, mas eu não olhei para trás. Quando eu cheguei na cabana, eu entrei correndo e bati a porta. A minha namorada me olhou com medo e confusão. Bem firme, eu disse a ela para arrumar suas coisas, porque nós precisávamos sair imediatamente. Sem nem perguntar por quê, ela obedeceu. Eu também arrumei minhas coisas e estávamos prontos em menos de 3 minutos. Pegamos o Oscar, abrimos a porta da frente e corremos em direção ao carro. Quando ligamos o carro, para o meu completo horror, a luz dos faróis revelou aquele mesmo homem na linha das árvores, olhando diretamente para o nosso carro. Minha namorada também viu o homem, e como era de se esperar, aceleramos o carro e saímos de lá o mais rápido possível. No caminho de volta para a civilização, eu expliquei tudo para minha namorada. Nós também ligamos para o meu tio, que surpreendentemente atendeu. Depois de explicar o que tínhamos vivenciado, ele respondeu dizendo: "Isso é realmente loucura. Vou dar uma olhada amanhã, assim que eu voltar." Mais tarde, meu tio afirmou que quando ele chegou em casa, havia pegadas praticamente em todo lugar, como se aquele homem da floresta tivesse andado em círculos ao redor da casa. No entanto, o homem não estava em lugar nenhum e nunca foi visto novamente. Até hoje, eu não tenho ideia do que ele estava carregando dentro daquele saco preto. Eu nem sequer vi o rosto dele, então obviamente não tínhamos muita informação para dar à polícia. Desde então eu nunca mais aceitei cuidar da casa dos outros, e acredito que isso não vai mudar tão cedo. Uma certa vez, eu tinha marcado 2 entrevistas de emprego em outra cidade. Eu decidi fazer a viagem de carro para não gastar dinheiro com passagem de avião. Meu trabalho na época era terrível, e essas 2 oportunidades poderiam ser um recomeço para a minha vida. As 2 entrevistas eram para empregos com muitos benefícios e bons salários, além do clima ser muito melhor do que na minha cidade. A viagem seria na quinta-feira, então eu tirei a sexta-feira de folga porque as 2 entrevistas seriam nesse dia. Como eu tive que trabalhar na quinta-feira, eu peguei a estrada assim que saí do trabalho. Logo depois do trabalho, eu parei em casa para pegar a minha mala e outros pertences. Depois, eu me despedi da minha família e parti. Eu tinha uma longa viagem de mais de 8 horas pela frente, e a minha chegada estava prevista para as primeiras horas da manhã, por volta das 2. Nas primeiras horas da viagem, eu tomei cerca de 3 xícaras de café e eu fiquei completamente acordado por um certo tempo. No entanto, assim que eu comecei a ficar exausto, o café já não estava ajudando muito. Eu já não tinha dormido muito na noite anterior porque eu estava ansioso com as entrevistas, e depois de um longo dia de trabalho, a última coisa que eu queria fazer era dirigir por quase 9 horas. Era tarde da madrugada e eu ainda tinha mais umas 2 horas de viagem. Havia poucos carros na estrada naquele horário, até porque ainda era um dia de semana. Eu comecei a me sentir extremamente sonolento, mas eu sabia que a maior parte da viagem já tinha passado. De repente, na beira da estrada, eu vi um homem de terno parado. Ele não estava caminhando e nem mesmo se mexendo. Ele estava virado na direção do meu carro, e quando eu olhei para ele enquanto eu passava, eu vi o rosto dele se virando para acompanhar o meu carro. Eu falei em voz alta: "Que desgraça é essa?" Aquela cena foi verdadeiramente bizarra. Depois do susto inicial, eu considerei a possibilidade de virar o carro para perguntar se ele precisava de carona, mas eu acabei seguindo em frente. Depois de perder o homem de vista, eu estava inconformado com a estranheza daquela situação. Era 00:30 e aquele homem estava no meio da estrada, de terno. Eu tentei pensar em explicações plausíveis para aquela situação. Talvez a namorada daquele homem tivesse deixado ele na estrada ou algo assim.
Enfim, eu comecei a pensar em várias histórias na minha cabeça que poderiam explicar aquela cena. E eu fiz isso para manter a minha mente longe do cansaço, porque eu sentia que eu estava ficando sonolento demais. Então, de repente, algo completamente assustador aconteceu. Apenas uns 10 minutos depois de ver aquele homem, eu vi outro homem na beira da estrada, também de terno. Ele também estava estranhamente parado. O que diabos estava acontecendo? Eu diminuí a velocidade e parei no acostamento para possivelmente perguntar se ele estava bem e oferecer uma carona. Eu não sei o que eu estava pensando quando decidi parar, mas de qualquer forma, quando eu estava quase parado no acostamento, eu olhei pelo retrovisor para observar o homem e aquilo que eu vi me deixou completamente confuso. Então eu me virei completamente na direção de onde o homem estava, mas o homem havia desaparecido, como se ele tivesse simplesmente evaporado. Eu pisei no acelerador e voltei à estrada. Naquele ponto, eu achava que eu já estava perdendo a cabeça. Eventualmente eu estava tão cansado que eu precisei parar para tomar um energético. A essa altura, faltava cerca de 1h30 para minha chegada. Eu parei na primeira parada que eu encontrei e comprei uma lata grande de energético. Eu entrei no meu carro e tomei alguns goles do energético, mas enquanto eu ainda estava parado no estacionamento do posto de gasolina, eu vi novamente um homem de terno embaixo de um poste de luz. Aquele era o mesmo homem que eu tinha visto antes. Dessa vez, eu tive uma visão mais clara do seu rosto. Ele parecia ser um homem branco de meia idade, cabelos castanhos escuros, rosto barbeado e expressão neutra. No entanto, o que realmente me aterrorizou foi a forma como ele, mais uma vez, estava virado de frente para o meu carro, olhando exatamente na minha direção. Eu liguei o carro e saí de lá sem olhar para trás. Eu queria finalizar essa viagem sem ter que parar para dormir, mas nem o café e nem o energético estavam fazendo efeito. Eu sentia que eu estava prestes a desmaiar atrás do volante. Eu simplesmente não conseguiria continuar. Então eu saí da rodovia e parei o carro no estacionamento de uma parada aleatória. Eu inclinei o banco totalmente para trás e tentei dormir. Por mais que eu estivesse muito cansado, eu ainda sentia um certo medo naquele estacionamento vazio. Eu tinha medo da possibilidade de abrir os olhos no meio da noite e ver aquele homem de terno novamente. Eu estava quase adormecendo quando alguma coisa me fez despertar. Eu abri os meus olhos. Provavelmente era minha mente brincando comigo, eu pensei. Eu olhei ao redor do carro, com medo de ver aquele mesmo homem novamente. Eu observei cada janela e depois observei o para-brisa dianteiro. Estava tudo normal. Então, eu olhei no espelho retrovisor que fica dentro do carro. E foi nesse momento que eu senti a minha alma sair do meu corpo, porque eu jurava que eu tinha visto uma pessoa no banco de trás. Era aquele mesmo homem novamente, mas eu não tinha olhado por tempo suficiente para ter certeza, porque eu imediatamente abri a porta, gritei igual um maluco e me joguei para fora do carro. Eu caí de costas no asfalto, e então eu continuei gritando até finalmente conseguir me levantar. Completamente ofegante, eu olhei para dentro do carro e não vi ninguém. O banco de trás estava vazio. Quando eu consegui me recompor, eu percebi que a minha mente tinha me enganado a noite toda. Não havia nenhum homem de terno. Eu voltei para o carro com o coração acelerado. Para falar a verdade, naquele momento, eu estava muito agitado para conseguir dormir. Eu liguei o carro novamente, tomei mais café e consegui terminar a viagem. Quando eu fiz o check-in no hotel e cheguei no meu quarto, eu caí na cama e imediatamente apaguei. No dia seguinte, a minha primeira entrevista de emprego estava marcada para as 11 horas da manhã. Então eu não tinha dormido muito, mas com certeza eu estava me sentindo um pouco melhor. No entanto, assim que meu entrevistador chegou para me cumprimentar, eu congelei. Ele era idêntico ao homem de terno que eu tinha visto na noite anterior. Eu sabia que o entrevistador tinha percebido o meu nervosismo
Eu podia ver na sua cara. Eu tentei me recuperar, mas aquele nervosismo continuou durante toda a entrevista. Parecia que eu estava em um sonho. Eu saí daquela entrevista com apenas 1 hora para me preparar para a próxima. Com a segunda entrevistadora eu fui muito melhor, e felizmente eu fui contratado. Eu ainda trabalho nesse novo emprego até os dias de hoje. Meu antigo terapeuta me disse que provavelmente o estresse de me preparar para as entrevistas, somado à falta de sono, foi a causa das minhas alucinações. Obviamente essa explicação faz sentido, mas isso não muda o quão aterrorizante foi aquela noite.